Prática educativa. Reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se aprisionar na estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de conhecer, a prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdo às pessoas quanto em sua conscientização. Freire, 2001, página 16. Falaremos sobre a importância da Base Nacional Curricular e suas especificidades no âmbito da educação. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nasce de esforços empreendidos a partir do ano de 2015 e é concluída por volta de 2018. O objetivo principal deste documento normativo de orientação é propor uma série de conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas nos diversos níveis da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Até o ano de 2020, suas especificidades deveriam ser implementadas nos currículos escolares. Este documento é oriundo de um movimento de homogeneização da educação em que há a consideração de apenas um modelo de educando. Parte-se, portanto, de um pressuposto de igualdade perante todas as realidades e contextos das crianças e adolescentes para elaboração de uma série de normativas genéricas e incompletas perante a pluralidade que é o Brasil, um país multicultural e nada homogêneo. São ainda explicitadas as características da educação infantil e seus campos de experiência, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. No primeiro, são principalmente contadas as principais peculiaridades da primeira fase da educação, seguida pelos objetivos de aprendizagem e a fase de transição para o ensino fundamental, que requer um olhar sensível perante as bruscas transformações que a etapa posterior aguarda. As áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências humanas e ensino religioso, posteriormente no ensino médio, destrinchadas entre outras novas disciplinas. Dentre tantas minuciosidades, objetivamos compreender as implicações práticas da base na elaboração dos currículos perante uma perspectiva crítica. Consideramos, neste contexto, em consonância com Michael Apple, que o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparecem nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo, que é produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo. Ainda segundo Lopes e Macedo, autores que refletiram acerca do currículo, é preciso considerá-lo como um espaço de relações de poder. Contrário a este movimento de pluralidade, há na Base Nacional Comum Curricular um movimento constante de padronização, que pode ser entendida como normalização. Ela envolve um processo de desenvolvimento e implementação de normas técnicas e tende a definir peculiaridades técnicas. Essa padronização corresponde a 60% na Base Nacional Comum Curricular, enquanto 40% são deixados para especificidades locais, um dado baixo, perante as diferentes características de cada local. Para se pensar a BNCC, também se faz necessário relacionar a avaliação, entender que todo o sistema de avaliação será reavaliado e reformulado para adequar-se a esse sistema. Prova Brasil, Enem, avaliação de alfabetização, que foi modificado para se realinhar à padronização. As estratégias locais para ensinar os componentes que estão na BNCC vão transformar esses 60% em materiais educativos, em sua grande maioria financiado por empresas e corporações sem fins lucrativos ou filantrópicas, como o Instituto Ayrton Senna, a Croton e etc. As professoras e professores terão como referência os livros didáticos ou nos sistemas informatizados. O diverso, as estratégias locais de ensino, sejam em termos de conteúdo, sejam em metodologias, correm o risco de serem negligenciadas perante um questionamento e a diversidade maior, o direcionamento proposto pela Base Nacional Comum Curricular. Vale pensar desta forma
diante de tantas problemáticas, as seguintes questões: quais são os objetivos da implementação de padrões na educação? Qual o sentido desta nova característica perante a pluriculturalidade do Brasil? Por que especificação e menção dos conteúdos afro-brasileiros e ou indígenas não possuem centralidade? E quanto aos movimentos educacionais do Sem Terra ou as escolas indígenas? Sendo a educação um espaço majoritariamente político, qual o sentido de homogeneizar algo que, em sua completude e complexidade, é estritamente heterogêneo? A quem essa educação serve? O movimento de privatização da educação e redirecionamento dos educandos, a mecanização do conhecimento, bem como a aquisição de especificidades destinadas ao mercado e sociedade do capital, são oriundos do que chamamos de sucateamento da educação brasileira, que, afirmada pelo grande Darcy Ribeiro, não se trata de uma consequência, mas sim de um projeto muito bem articulado por uma política neoliberal, que evidencia e valoriza a meritocracia como pauta de análise e compreensão da atual sociedade, que configura-se por ser medíocre, valorizadora do capital, fascista e puramente meritocrática.